Oi, gente! Muito boa noite! Aqui é a Michele dos Anjos, do Espaço Holístico Mistura de Luz. Hoje a gente tem uma live muitíssimo especial, falando sobre o tema A Terra da Nova Era. Quero muito ouvir vocês, quero muito a participação de todos. Coloquei aqui um fundo, eu e Pati, Patrícia Minuzzi, que não está aparecendo, mas está aqui no nosso estúdio de gravação. Sentiu o nível? Estúdio de gravação, gente. Não é mole, não. Estamos brincando. Então, a gente tem uma convidada especialíssima hoje, que eu vou chamar, que é a terapeuta Aline Rosa, do perfil Vivências da Alma. Ela já está aqui. Eu vou dar só mais um tempinho para o pessoal entrar. Compartilha com os amigos, chama o pessoal para ouvir a gente bater um papo, para ouvir a gente conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Que fala sobre a Terra da Nova Era, que fala sobre expansão da nossa consciência. Você entende quando esses termos são falados por aí? Tá tudo muito na moda, as pessoas buscando conhecimento, buscando evolução. Muitas transformações no nosso planeta, transformações externas, transformações internas. Esse vai ser o tema do nosso bate-papo no dia de hoje. Eu vim meio mística, assim. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me dá uma boa noite. Antonine Gastrobar entrou, Patrícia Vivone entrou, Kátia Lopes de Carvalho, Vivências na Alma, ó. Beijo para toda a gente, beijo para todo mundo que está acompanhando a gente pelo perfil, pelo YouTube. Só me confirmem se vocês estão me ouvindo. Som tá bom? Fala aí para mim. Patrícia, tem como confirmar se você está me ouvindo? Faz um testezinho no teu fone, que é para não ficar falando aqui e sem ter certeza que a galera tá ouvindo. Vou chamar aqui a Vivências da Alma. A gente vai saber já já. O Instagram tá cheio de diferentes. Mandei o convite, hein, Aline? Olha, tô vendo aqui novembro. A Aline entrou com novembro na tela. Acho que é só você centralizar, minha amiga querida. Aê! O som tá bom? Vai virar a câmera, né? Eu andei sofrendo, menina, com o negócio de som, porque eu tava com uma atualização do telefone, do sistema operacional para fazer. Por isso que semana passada o pessoal não tava me ouvindo direito. A culpa é minha, tá, gente? A culpa não é da internet. Então, boa noite, Aline. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Eu confesso que eu também não sou assim tão tecnológica, né? Então, às vezes, levo umas surras aqui na internet. Agora faltou só virar a câmera para mim, né? Faz parte. Tá valendo. A gente está aqui para trocar conhecimento, a gente está aqui para conversar, para bater papo. Então, vamos lá. O pessoal está chegando. Aline, aproveitar e dar um recadinho para quem está chegando agora, tá bom? Se você quiser depois também falar sobre o seu trabalho, eu vou falar rapidinho. Espaço Holístico Mistura de Luz agora está na Barra da Tijuca, no Office Tower, aqui em frente ao supermercado Açaí. Já tem um montão de curso. Vai lá nos destaques, na bolinha cursos, agenda de cursos. Tem curso de reiki aberto, curso de baralho cigano presencial, tem curso de baralho cigano online com promoção. Então, assim, as consultas, as previsões para 2023 já estão rolando com baralho cigano também. Agendem, porque depois vocês me deixam louca, querendo horário eu não consigo, tá? Então, sejam todos bem-vindos. E vamos lá, quer dar algum recadinho, Aline? Pra gente quer se apresentar, para quem não te conhece. Se apresenta pra gente, sabe, pessoal que não te conhece ainda, saber com o que você trabalha. Então, vamos lá, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu tenho o perfil Vivências da Alma, né? Eu sou a Aline. Eu sou terapeuta. Na verdade, eu sempre brinco que eu estou terapeuta, né? Assim como eu estou veterinária. Eu sou veterinária, terapeuta, mãe e muitas outras coisas, né? Mas o meu foco profissional atual é ser terapeuta. E
Eu trabalho com radiestesia, trabalho com a mesa quantiônica, né, com auxílio do pêndulo, trabalho com algumas técnicas de cura junto da mesa quantiônica, trabalho com leitura de registro acástico, tá ela aqui mostrando cristais, eu também sou uma louca pelos cristais, trabalho com os cristais junto de todas as técnicas aqui que a gente faz, mas a base do meu trabalho hoje é a mesa quantiônica, né? Que é um pouquinho diferente da radiônica, que todo mundo está mais acostumado, né? Porque a base do trabalho da mesa quantiônica é a apometria, que é uma técnica espiritual, então é uma terapia espiritual. E a leitura de registro acástico também é uma das bases do meu trabalho. E o baralho cigano, porque eu tive uma excelente professora chamada Michele, da Mistura de Luz. Oh. Então, o meu trabalho hoje também passa pelo baralho cigano. Então, essas são diversas técnicas integradas, mas o que baseia o meu trabalho hoje são essas três, né? O registro acástico, o baralho e a mesa quantiônica. Excelente, Aline. Ó, e a Aline é uma excelente terapeuta, tá, gente? Eu sei porque ela me elogiou, que eu fui professora dela, e eu vou elogiar ela, porque eu sou cliente dela, né, no trabalho com a mesa quantiônica. Então, recomendadíssima, pessoa de extrema qualificação, extrema confiança, tá bom? Ah, e Quero para mim é mostrar uma para vocês honra estar também. aqui, né? Ó, você mostrou cristal, olha só o cristal que chegou aqui pra gente. Parece até aquela pedra filosofal do filme do Harry Potter. Eu nunca Essa vi uma mesquita tá ametista assim, linda. nesse formato, tão roxinha, né? Lindíssima. E Lu Mora Astrologia acabou de entrar. Lu, querida, beijo para você. A Lu vai estar com a gente semana que vem e a gente vai estar batendo um papo sobre astrologia com as cartas ciganas. Então, ó, Maravilha. vem gente que vai ser top, vocês não podem perder. Então vamos ao nosso tema, né? A Terra da Nova Era, né? E aí muita gente se pergunta, mas afinal de contas, o que que é essa tal de nova era? O que que isso quer dizer? E aí eu combinei com a Aline, a gente tem assim mais ou menos umas questões que são bem parecidas. Eu vou dar a minha visão, tá, Aline, do que é a Terra da Nova Era. E depois eu queria que você desse a sua visão, complementasse, né? Ou a sua visão diferente da minha, que você achar que pode contribuir. Então, assim, o que é a Terra da Nova Era, na minha visão, Michele? A Terra da Nova Era é uma terra melhor, é uma terra mais pacífica, é um lugar de paz, né? E aí eu fui procurar no meu baralho cigano uma cartinha que apresentasse o que a Terra da Nova Era traz, né? Eu acho que a palavra evolução está extremamente ligada nesse nosso tema, porque o planeta, não só o planeta, como os seres humanos, eles estão em constante processo de evolução. Muita gente não sabe o que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu estou aqui, qual é a minha missão. Independente das suas missões, das nossas missões individuais, né, de entregas para a sociedade e para o todo, nós estamos aqui para sermos pessoas melhores. Não é muito difícil nisso. Nós estamos aqui para sermos melhores. A gente tem que tentar sair daqui melhor do que a gente chegou. E a gente precisa estar burilando os nossos valores, né? E aí eu chamo um pouquinho da atenção para as questões do egoísmo, as questões da vaidade, as questões do orgulho. Palavras que a gente vê muito no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, fala muito nisso, sobre como sendo as mazelas do mundo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e é uma realidade. Então, a Nova Terra é, para mim, Michele, o lugar onde eu quero chegar, gente. Eu não quero ser reprovada de novo, né? A gente vai bater um papo, porque meio se a gente está aqui agora, acreditando nessa vertente reencarnacionista, acreditando que existe vida após a morte, que a vida continua, é porque, de alguma maneira, o nosso inconsciente já traz, né, isso como uma verdade das experiências que a gente já teve, ainda que a gente não se lembre, mas está lá no nosso inconsciente. Então, eu quero passar de ano, tá, Aline? Eu quero viver a paz e eu quero a paz para todos os povos, sem distinção. Essa é a minha visão, Michele. Essa questão que você falou de não ficar reprovada, né? É bem interessante, é bem legal. Por quê? A gente tem que entender, obviamente, né? Quem acredita na teoria reencarnacionista, quem acredita em vidas passadas,
nós somos seres muito antigos, né? Nós somos seres que estamos aqui na Terra já há muitas e muitas encarnações. E a Terra, ela é um planeta escola. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, né? E aprender o quê? Aprender a sermos pessoas melhores. E aí entra exatamente a Terra da Nova Era, né? A gente pode perceber que hoje, por exemplo, as crianças de hoje são crianças, por exemplo, diferentes das crianças que nós fomos, por exemplo, ou que nossos pais foram, né? São crianças da nova era. São crianças que vieram preparadas para enfrentar um novo mundo. Um mundo muito mais de verdade, muito mais justo. Você falou muito em paz, né? Em amor. Hoje se fala muito em amor, né? A gente precisa do amor. E eu concordo, porque só o amor vai conseguir transpor todas as barreiras. Mas o que é o amor? Né? O amor, na minha visão, é transformado em verdade. Né? Não é aquele amor que a gente fica, eu amo você, aquele mimimi que a gente fica falando um para o outro. O amor universal, ele é transformado em verdade. Então, quando a verdade ela fizer parte da nossa vida, né, dos seres humanos como um todo, de todo o planeta, aí sim nós estaremos entrando numa nova era. Nós estaremos instalando uma nova era. Que entrando nós já estamos, né? Inclusive todas essas mudanças que nós estamos passando são reflexo disso. Só que uma nova era não é da noite para o dia. Uma nova era vai começar ao longo de anos e anos, né? Então, a gente precisa transformar tudo isso em amor. Mas o amor, ele é traduzido em verdade, né? A verdade que Jesus tanto falava, que está no Evangelho, né? Só a verdade vos libertará. Então, para mim, é essa a visão de terra de nova era, né? Que vai ser traduzido também em pessoas mais conscientes, né? Seres humanos mais conscientes. Você falou, Aline, duas coisas bem interessantes, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Para a gente ajudar a construir e subir de nível, tanto como humanidade, como sociedade, como planeta, a gente precisa investir e ter a consciência de que precisamos ser pessoas melhores. E aí você falou assim das crianças. E realmente as crianças de hoje, como você falou, elas não são como eu fui, né? A gente percebe que as crianças elas vêm modificadas de muitas maneiras, né? Até biologicamente falando. As crianças antigamente nasciam com o olhinho fechado, levavam tantos dias para abrir o olho. Eu me lembro a minha filha, quando nasceu, ela já saiu assim, o médico puxando ela pelo pezinho, o olho dela todo arregalado. Ela nasceu com o olhão arregalado assim, ó, olhando tudo. Começou a falar muito cedo. Começou a desenvolver o intelecto muito cedo. E até, ó, as habilidades psíquicas, né? Se a gente parar para perceber, com um pouquinho mais de sensibilidade, as nossas crianças, a grande maioria delas, são extremamente sensitivas, né? Percebem no ar, você não consegue esconder, você não consegue enganar. Impressionante. São crianças mais sensíveis, né? Que são captadoras. As crianças são captadoras de quê? Captadoras do emocional e do espiritual do ambiente onde elas vivem, né? Então, as crianças de hoje, na verdade, todas as crianças são. Tem umas mais sensíveis, outras menos sensíveis, mas todas vão captar de alguma forma. E você vê que as crianças hoje são muito mais questionadoras, né? Não adianta eu falar para o meu filho, por exemplo, que tem 8 anos, que uma coisa é assim ou assado. Ele quer saber o porquê que aquilo é assim. Não Por que ele aceito chegou nessa posição? eu quero Né? como resposta. Não é Não justo. aceitam qualquer coisa, exatamente. Então, são crianças que vieram para fazer um mundo diferente, para fazer um mundo da nova era, para fazer um mundo onde a verdade vai se impor, né? E assim, são crianças que também estão passando por um grande desafio, né? Porque elas vieram com a proposta de ser as gerações formadoras, a geração formadora da nova era, né? São essas crianças que estão hoje aí. No entanto, o mundo está muito difícil, são muitos conflitos,
conflitos não só de guerra externa, mas de guerras internas também. Internas. A gente vê a depressão por todos os lados, a gente vê muitas batalhas de ego, né? Não querendo polemizar, não querendo falar de eleições, esse aqui não é o objetivo, tá, pessoal? Mas você percebe que tem muitas pessoas que elas nem sabem o porquê estão chateadas porque o candidato delas não ganhou. Elas não sabem nada do candidato delas. Elas só estão chateadas porque o lado que ela escolheu perdeu. Então é uma batalha de ego. E isso vale na política, isso vale no futebol, isso vale no campo das religiões também, né? A gente, na minha visão, a religião ela deveria unir os povos. E o que a gente vê são as religiões, porque estão sendo mal vivenciadas pela humanidade de uma forma mais generalizada, né? Separando o homem, ao invés de unir. Porque o meu é certo e o teu é errado. Por que não pode estar todo mundo com um pouco da razão e todo mundo se unir? É complicado essa disputa. Sim, mas a gente precisa compreender que quando a gente fala de planeta, quando a gente fala de consciência, nós somos uma única consciência, junto com o planeta, né? Quando a gente fala assim, vou jogar o lixo fora, vou jogar o lixo fora da onde? Não tem fora, tudo é dentro. Tá tudo dentro do planeta. Nós somos uma consciência só, nós somos o uno, né? Então, quando essa consciência do uno ela existir, aí nós vamos dar um passo além. Porque as guerras interiores, como você citou, as batalhas internas, elas são o reflexo do externo, né? Tudo que se passa aqui dentro de mim é o que está no meu exterior. Né? Então, eu preciso cuidar do meu interno, eu preciso cuidar do meu interior. Quais são as minhas sombras interiores que vão se refletir no meu exterior? Né? Então, falando, lei da atração, né? Eu vou atrair para mim tudo aquilo que eu estou emitindo, tudo aquilo que eu estou, né, jogando para fora é o que eu vou atrair do externo. Então, eu preciso cuidar das minhas sombras. Para que, falando do macro, isso é do micro, né? Que nós somos aqui um pequeno grão de areia dentro desse universo. Falando do macro, do planeta, é a mesma coisa, né? O planeta ele vai externar aquilo que nós somos. O macro é reflexo do micro. Tudo que existe dentro é tudo que existe fora, né? Então, a gente precisa ter uma nova consciência de que nós estamos todos juntos e misturados. A gente pode Aquilo pensar, que... na sua opinião, você falando assim das consciências, né? Que nós temos que ter a consciência do uno, mas nós já somos uno. Então, a gente pode, de repente, pensar que nós vivemos hoje a média do todo, o que a gente está vivenciando. Eu poderia até enxergar dessa forma, na sua opinião, tem a ver? Nós seríamos a média. Como tem muito mais gente desequilibrada hoje, o mundo, as circunstâncias da vida estão mais desequilibradas do que equilibradas. Então, a gente tem que cada vez mais se cuidar das nossas atitudes, cuidar do que a gente fala e principalmente da frequência que a gente vibra para poder ajudar a levantar, né? De vez de jogar para baixo, né? Vamos levantar porque subir essa média para cima e não para baixo, como a gente tem vivido, né? Sim, nós somos o todo, né? Nós somos o todo, nós somos co-criadores. Hoje está muito na moda falar de cocriação, né? O que é cocriar? É você criar a sua realidade, né? Você criar aquilo que você vive. Isso é possível diante dos seus sentimentos e dos seus atos, dos seus pensamentos. Só pensamento não resolve muita coisa. O que resolve é você sentir. Porque pensamento não tem frequência, o que tem frequência é o seu sentimento. Então, é exatamente a lei da atração. Eu vou emitir uma frequência, como se fosse uma onda de rádio, e aquilo que estiver na minha frequência vai se emparelhar comigo, vai chegar até mim. Então, por que
o clima do planeta como um todo, nem estou falando só do Brasil nesse momento crucial que a gente está passando, mas o clima do planeta como um todo está tão pesado. Eu recebo muitas pessoas, muitos assistidos falando comigo, muitos amigos falando comigo, que está passando por um momento complicado, não está conseguindo dormir, sente o corpo pesado, sente o clima estranho, porque o planeta está passando por isso. Então, nós somos o reflexo do planeta, né? E o planeta ele vai ficar de acordo com a ambiência, a aura dos seus moradores, dos seus habitantes, que somos nós. Então, para que o planeta melhore, nós precisamos melhorar, né? A gente não tem como esperar um milagre. Não existe milagre, gente. O milagre somos nós. E eu acho muito engraçado as pessoas quererem fazer um milagre no outro, né? Que eu vou te salvar, que eu vou te ajudar. Eu acho que, na minha concepção, vale muito mais você primeiro fazer por você, né? Porque a gente não tem às vezes a gente não tem uma perspectiva correta de como até ajudar o outro. A gente não é conhecedor tão profundamente assim das mazelas do outro. E a gente tem a tendência de não ver as nossas próprias falhas e nossos próprios erros. Então a gente vai estender a mão ao próximo, sim, mas nunca se esquecendo de primeiro ajudar a si mesmo. Porque nessa somatória, nessa amálgama de consciências, né? Que, na minha visão, pelo menos, somadas, dão a média do que nós estamos aqui como humanidade, em termos de frequência, de vibração, e tá baixa, quando eu faço por mim, eu também faço pelo todo. Sim, exatamente. E expande, ó. Vamos expandir com a carta do navio aqui, ó. Para fora, para além. Vamos navegar, vamos romper barreiras, cruzar fronteiras. A primeira coisa que eu falo para todos os meus assistidos, quando a gente entra numa consulta, eu falo: eu não faço milagre. Não faço milagre na vida de ninguém. Eu não vou fazer milagre na sua vida, até porque eu não faço milagre nem na minha. Eu simplesmente me trabalho diariamente para que eu seja melhor. Todos os dias eu penso no que eu errei, o que eu poderia ter melhorado, né? O que eu posso me trabalhar para ser melhor, para conseguir ajudar os outros. Então, antes de trabalhar os outros, eu preciso me trabalhar, né? Porque eu não consigo ajudar ninguém se eu estiver mal. Então, isso não é egoísmo. Você tem que se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Porque você só consegue ajudar alguém se você estiver bem. Ninguém dá aquilo que não tem. Né? Como é que eu vou doar energia numa consulta? Como é que eu vou doar algo de mim se está em falta para mim, né? Se está faltando para mim. Então, isso é primordial. E esse, no meu ponto de vista, é um grande equívoco que muitas pessoas que se propõem a trabalhar como terapeutas caem, né? Querer cuidar do outro sem antes estar cuidando de si. Deixa eu te fazer uma perguntinha, Aline. Na sua opinião, nenhuma de nós duas somos donas da verdade, tá, pessoal? Nossas opiniões, baseadas no nosso estudo, na nossa vivência, né? Dos nossos conhecimentos ancestrais, que às vezes a gente fica assim, pô, engraçado, eu sei que eu sei, mas eu não sei como que eu sei. Vem aquela coisa do inconsciente, então a visão minha, a visão da Aline. Eu te perguntar, Aline, o que você acha que vai acontecer com aquelas pessoas que não conseguirem o progresso moral, né, necessário para estarem na nova Terra? Para onde elas vão ou elas não vão? O que a sua consciência te direciona em relação a isso? Bom, o que eu sei desse assunto que eu posso falar é que, assim, na verdade, já está havendo, né, há algum tempo, há alguns anos, algumas décadas, na verdade, uma limpeza, né, uma limpeza espiritual, uma limpeza dos umbrais, uma limpeza dos espíritos que não se adequam mais frequencialmente com a Terra, né? E aí isso também passando pelos espíritos que ainda estão encarnados, que uma hora eles vão desencarnar, né? E se eles não se adequarem mais à nossa frequência, à nova frequência de regeneração, a nova frequência da nova era, né? Esses espíritos eles já estão sendo transmigrados para outros planetas. E como a gente falou no início, o planeta Terra é um planeta escola, né? Ele é um planeta que está em evolução.
como todo o universo. Tudo está em evolução sempre. Mas assim como o nosso planeta é um planeta escola, nós também temos outros planetas, né, em outras galáxias, dentro da nossa mesma galáxia, mas também dentro de outras galáxias, que estão já prontos para receber essas novas almas, esses novos espíritos que estão sendo transmigrados daqui para lá. Por quê? Porque aqui, para a gente conseguir formar uma terra, né, uma nova era, esses espíritos que até hoje não conseguiram se adequar a essa frequência, já estão perdendo o seu tempo, o tempo deles estão se esgotando. Então, eles vão sendo levados, já estão sendo levados para outros lugares, para outros orbes, que não são compatíveis mais com a Terra. Então, eles serão levados para outros lugares que serão compatíveis com a frequência deles. São aqueles espíritos assim já cristalizados no mal, que já tiveram inúmeras oportunidades. Sim. E continuam persistindo, né, em Sim. não amar e não viver a lei de amor e caridade, que é a lei maior, né? Na verdade, Sim. a lei de amor e caridade é a lei maior. Então, as pessoas que são estudantes espiritualistas, de seja lá qual for a vertente, pessoal, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, pega as obras de Emmanuel, pega as obras de Chico Xavier, e você vai ver, é sempre uma linha só de raciocínio. É a linha de raciocínio onde a gente deve evitar conflitos, onde a gente deve apaziguar os ânimos, onde a gente deve amar, onde a gente deve perdoar. Nunca é a norma, nunca é conflitar, combater, segregar, né? Então, de repente, aquelas pessoas que vivem uma vertente espiritualista e acham que precisam ser combativas no sentido de serem agressivas, repensem. Eu sempre penso muito sobre isso. Penso sobre o exemplo de Gandhi, que libertou a Índia, né, da Inglaterra sem pegar em armas. Então, tem tantas formas da gente fazer esse mundo um mundo melhor. Será que a violência, será que os conflitos são a solução? A humanidade já errou tanto e parece que vai continuar errando em cima dos mesmos erros repetidamente. Eu acho que é isso que tem que ser freado. Chega de repetir os mesmos erros. Aqueles que não entenderam e que continuam persistindo não estão contribuindo nem para a evolução dos seres que aqui estão, nem para a evolução do próprio planeta. Então, tá na hora Desculpa, te cortando, né? Mas uma dica bem legal de leitura, para quem se interessar, são 2 livros bem legais do Robson Pinheiro, tá? O Robson é um excelente médium, né? Um excelente trabalhador, e ele não tem um vínculo religioso, vamos colocar assim, né? Mas eu gosto muito dos livros dele, gosto muito das colocações dele. E tem 2 livros bem legais, que o primeiro é Os Néfilins, tá? Que é o livro que mostra bem legal assim, a origem dos planetas, e fala bastante também dessa questão das transmigrações. E o outro é Fim do Mundo, as transmigrações planetárias. Então, são 2 livros bem interessantes para quem quiser, quem tiver interesse de entender um pouquinho mais sobre isso. E é exatamente, complementando exatamente isso, né? Então, esses espíritos, eles já tiveram todas as oportunidades do mundo, todas as oportunidades que o Cristo maior pôde dar a eles, né? Cristo, não o Cristo religioso, como a gente tem por hábito, né, de referir, mas o Cristo planetário, né? Algumas pessoas conhecem como Mestre Sananda, que é o Cristo, que é o nosso governante, o governante do nosso planeta, né? Existem vários Cristos, né? O Jesus foi o avatar dele aqui encarnado, mas o Cristo é o Cristo planetário, né? Então, ele deu todas as oportunidades possíveis e agora o tempo deles está se esgotando. E por isso tem acontecido tantas batalhas, né? Porque eles estão desesperados porque sabem que o tempo deles está se esgotando. Então, eles querem, de qualquer forma, agir sobre todas as pessoas, sobre a mídia, sobre tudo que nós vivemos. Então,
mas o tempo deles está indo embora e eles já estão sendo repatriados, né? Já estão sendo transmigrados para outros orbes. É, essa questão que você falou, né, que as pessoas têm se sentido, não conseguem dormir, se sentem muito mal, né, porque a vibração geral do planeta, da humanidade, da sociedade está baixa. Gente, não precisa muita coisa para a gente entrar nessa frequência, não. Basta uma desarmonizadinha, né? Basta uma insegurança, basta um medo, uma sensação de medo, uma sensação de segurança, uma sensação de revolta. Que, assim, eu até comentei com a Aline em outro momento antes dessa live, que existiam uns períodos, assim, desse ano, que eu chegava a ver, assim, numa tela mental, uma amálgama, assim, de ferro, parecia um ferro brilhante, que tentava atrair a minha energia como se fosse um ímã. Eu via na minha tela mental. E aquilo era negativo, né? Era como se aquilo quisesse me puxar e era uma coisa negativa. Como se quisesse baixar a minha frequência, baixar a minha vibração. E aí eu lutava contra aquilo. Eu falava, eu não posso me entregar, eu tenho que levantar a minha vibração, eu tenho que melhorar a minha frequência. Só que eu dispendia muita energia, né, nessa resistência, né? Então, não se entreguem. Sentiu que a coisa tá ficando ruim, vou dar uma dica para vocês, ó. Coloca um mantra poderoso, mantra de Ganesha, Om Gam Ganapataya Namaha, que eu adoro. Busca aí no YouTube. Falar para vocês. São conhecimentos antigos, são palavras de poder do sânscrito. Muda a energia em volta de você. Aquela pessoa chatinha que fica te procurando para te minar, para te aborrecer, se afasta, porque é real, tá? Todos nós estamos sendo muito atacados, fazendo ou não fazendo trabalhos espirituais, entendeu? Sim. Então, o momento realmente agora é de resistência para a manutenção do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar. E a Aline falou de uma coisa que eu achei também bem bacana, né? Dessa transmigração dos espíritos que não terão mais uma oportunidade de reencarnar na Terra porque desperdiçaram todas as oportunidades. E aí algumas pessoas falam assim, mas não é possível que vai vir essa terra de regeneração, essa nova terra, porque não para de encarnar bandido, não para de encarnar estuprador, não para de encarnar falso profeta, né? Pessoas viciadas em guerras, em armas, em batalhas, em sangue. Não para, não é possível. Gente, o que acontece? É a última oportunidade dessa galera. Exatamente. Então, eles estão encarnando em peso pela misericórdia do Cristo. Tipo assim, é tua última chance. Exatamente. E agora o raio racha. E aqueles que estão consolidados já no mal, que não querem nem saber dessa última oportunidade, eles estão indo pro tudo ou nada. Tipo assim, agora é matar ou morrer. Já que eu vou para algum lugar muito ruim, estou destinada a ir para algum lugar muito ruim, eu vou levar o máximo de gente que eu puder comigo. Eu vou tocar o foda-se mesmo, com o perdão da palavra, aqui nesse planeta e arrebanhar o maior número de consciências que eu puder. Então, precisamos despertar nossa consciência, sermos mais autorresponsáveis pelo aquilo que a gente pensa, pelo aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente faz, tá? Eu costumo falar, Michele, que isso aí é o ser integral, né? É o ser integral. O que é ser íntegro? Né? O íntegro vem de integral. É você pensar, falar e agir da mesma forma, com aquilo que condiz com o que está dentro de você. Porque muitas vezes a gente pensa que vai fazer uma coisa ou sente diferente, mas aí vai e fala algo, né, diferente, que foge. Eu não falo mal de ninguém. Eu não, Deus me livre, não falo mal de ninguém. Mas aí encontra com a coleguinha do lado e está falando mal do outro que está ali. Ou está criticando, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente entra, na frequência que a gente entra, né? Eu volto no assunto da frequência, porque o mundo é frequencial,
né? Então, a gente sai de casa numa frequência super tranquila. Ah, hoje eu tô bem, fiz o meu mantra, meditei. Aí você sai ali na rua, você leva uma fechada de um carro, e aí você começa a xingar o cara e desejar as piores coisas para ele. Porque você levou uma fechada, porque alguém fez alguma coisa para você ali na rua. Já era, já saiu da frequência. Já entrou em que frequência? A frequência baixa, negativa, de espíritos que estão ali fazendo a mesma coisa. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala e principalmente com o que a gente sente. Né? Verdade. E outra coisa que você mencionou foram os livros, né? Buscar conhecimento, né? Gente, posso dar um conselho para vocês? Ninguém é dono da verdade aqui. Leiam um autor, leiam outros autores, leiam outras vertentes, faça uma peneira, vê aquilo que faz sentido para você, sabe? Eu acho que como é que se fala? Tudo que é muito absolutista, tudo que é muito extremado, polarizado, é questionável, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre o bom senso, o crivo da razão, o crivo da ética, a lei do amor sendo aplicada. E em relação a estudar, olha como é que são as coisas. Às vezes a gente não tem nem capacidade para compreender os ensinamentos que estão sendo nos passados. Eu me lembro que às vezes eu estava dando curso, né? E aí eu fazendo alguma vivência, e aí eu falava assim para as pessoas, gente, vocês precisam estudar. E aí na hora eu sentia a cigana do meu lado falando assim, você não deve falar assim. Ela sempre me repreendeu por quando eu falava, vocês têm que estudar, sabe? E aí eu custei para entender o porquê que ela falava assim. Até que um dia eu tive a compreensão. Porque o estudo, quanto mais você estuda, na verdade, mais você descobre que você ainda tem que estudar muito mais. Então, é tipo assim, você ser estudante não te faz melhor do que ninguém. Então, hoje, quando eu vou falar para alguém, gente, vamos estudar para a gente abrir nossa cabeça, com muito cuidado para não ofender a pessoa e não passar para ela uma impressão de que eu sou superior a ela, porque eu não sou nada nem ninguém. Falar para vocês que Sim. na ordem assim, hierárquica dos planetas em relação a avanço, né? A evolução, a Terra está lá embaixo. E se nós estamos aqui, é porque a gente ainda tem muita coisa para aprender. Muita. Então, assim, ó, busquem o conhecimento, se abram para conhecer, para beber de várias vertentes e tirar o melhor que cada uma delas tem para oferecer para vocês. Sempre com o crivo da razão e sempre utilizando ali as máximas que o Cristo nos deu, o amor. O amor é a resposta para tanta coisa na nossa vida. Se a gente vai na lei do amor, a gente nunca vai prejudicar o nosso irmão, a gente nunca vai querer humilhar ele, a gente nunca vai querer ser melhor do que ninguém. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Queria perguntar outra coisinha aí para a Aline, né? Aline, a gente falou aí de outros orbes, né? Planetas que vai haver essa transmigração. O que você acha assim da existência e do contato com os seres extraterrestres? Esse, Me conte que eu sei que você tem coisa para contar. esse assunto fica um Olha pouco o que eu assim. trouxe para a gente falar. Ó, que Olha, linda! linda, Linda, poderosa. linda. Tá vendo aqui no espaço, tá, gente? Olha. Os Divina. cristais que a Michelle vende são maravilhosos, gente. Eu tenho Só só um pedra de milhão deles qualidade, tá, aqui. gente? Desculpa aí, mas só padrão extra de qualidade. São maravilhosos. Esses assuntos sobre seres extraterrestres, né, extraplanetários, isso fica um pouco polêmico, né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas, assim como eu falei, que espíritos que estão aqui, que são humanos aqui do planeta Terra, estão transmigrando para outros orbes, né? A gente também tem que compreender que nós também e muitas vezes, na maioria delas, viemos também de outros orbes, né? Como eu falei que a Independência. Terra.
Exatamente. Como a Terra é um planeta escola, nós viemos transmigrados de outros orbes, de outros planetas. Então, nós também somos extraterrestres, né? Ninguém aqui é originário da Terra. A Terra foi um planeta que foi criado, teve a sua origem para ensinar, teve a sua origem para que nós pudéssemos evoluir. Então, nós viemos também de outros orbes, né? Mas já estamos aqui há muito tempo, há muitas eras, né? Então, já nos tornamos parte desse planeta aqui. Mas com toda certeza existem outros planetas se a gente pensar que existe vida em todo o universo, né? Todo o universo, como dizia, oi? É o planeta. Botei aqui O para planeta. exemplificar a sua fala. Sim, existe vida em todo canto, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, já dizia Jesus. Então, existe vida em todos os outros lugares, mesmo que essa vida não tenha sido percebida por nós humanos, né? Então, quando o homem manda lá uma sonda para Marte, manda lá alguma coisa para outro planeta e não encontra a vida, ele simplesmente não encontra uma vida da forma que nós estamos acostumados, uma vida material, né? Aqui, ó, pele, carne e osso. Existe sim vida, mas de uma forma mais sutil, de uma matéria mais sutil. Assim como existe o Outra mundo dimensão espiritual, até. outra dimensão. Não estão na terceira dimensão como nós, tá? Estão da quarta dimensão para lá. Então, não vai conseguir enxergar com esses olhos aqui, não é? Assim como nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, que não está composto de carne e osso, não está composto da mesma matéria que nós. Então, a vida em outros planetas existe, e nós já somos contactados por outros planetas há muito tempo, né? Há muito tempo. E aí, sendo até mais polêmica, eu também já fui contactada por outros seres, né? Já participei de processos de cura com outros seres de outros orbes, né? De outros planetas. Mas não são seres que nós vamos ver, né, com os nossos olhos aqui da Terra. Então, esses seres estão vindo mais profusamente agora, né? Está muito comum, muito na moda, entre aspas, falar de arcturianos, falar de sirianos, falar de pleiadianos, porque são seres que são mais evoluídos, que estão aqui vindo mais profusamente para o nosso plano para poder nos ajudar em todo esse resgate para que a gente possa entrar numa terra da nova era. Mas assim como existem seres mais evoluídos que nós, extraplanetários, também existem seres que são menos evoluídos do que nós, extraplanetários. Então, existem seres das sombras, seres do mal, entre aspas, também em outros planetas. O E aí não é porque perigo. é de outro planeta, não é porque é de outro planeta que são evoluídos ou que querem o nosso bem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque todo mundo quer ter contato com seres extraterrestres. Ah, eu quero fazer cursos de cura arcturiana para ter contato. Eu quero fazer cursos de pleiadiano para ter contato. Eu quero fazer cursos de não sei o que lá. Gente, não é assim, né? A gente tem Muita primeiro gente. que ter contato, eu falo assim, você tem que ter contato primeiro consigo mesma. Quando você tiver contato pleno com você, aí você pensa em ter contato com outros seres. Porque você nem se conhece. Você tem que se conhecer primeiro. Você conhece todas as suas sombras, toda a sua luz, tudo que você tem dentro de você. Quando isso acontecer, aí a gente vai estar pronto para poder conhecer seres de outros planetas. Agora, é óbvio que eles existem e que eles têm feito contato, né? Mas a gente tem que ficar atento porque outros seres de outros planetas têm feito contato, mas não são tão bonzinhos quanto a gente imagina. A gente viu um exemplo muito importante de tudo isso que você está relatando, né? Quem quiser aí depois pesquisa o relato do primeiro-ministro lá canadense, que veio a público um senhor, né, muito qualificado tecnicamente, muito renomado, funcionário do governo canadense há anos, que resolveu falar sobre
tudo sobre os contatos com seres de outros planetas, que já acontecem há décadas, que as Sim, grandes potências fazem troca de tecnologia, que os sim. países, que os governantes, sobre os avistamentos de OVNIs. Então, vocês, pessoal, se ainda não estão muito por dentro disso, busca aí a reportagem que tem aí no YouTube do primeiro-ministro do Canadá falando sobre objetos voadores, seres extraterrestres, troca de tecnologia, né? Porque Sim. assim, é até uma vaidade muito grande que chega a ser uma ignorância nossa. Achar que num universo onde são mapeados, até hoje, na nossa tecnologia, 200 bilhões de sóis, só existe a gente como planeta, só existe a nossa humanidade habitando um planeta em volta do Sol. Existem bilhares de sóis, e em volta desses sóis, que são estrelas, planetas orbitam, galáxias e vidas, né? Então, essa é Sim. a minha visão. A Aline deu a visão dela. Não estamos querendo convencer ninguém, né? Mas eu Estudem, acho né? que Como você falou, uma coisa para não a estudar, se estudem. refletir, é uma coisa a se refletir, até porque os governos, o próprio governo americano tem liberado cada vez mais e mais, tem tirado daquele classified, aquele proibido, né? Não pode ser aberto ao público, para se tornar público. Aos pouquinhos vão liberando e vai chegar uma hora que esses contatos com esses seres de outros planetas vai ser visível, vai ser real, vai acontecer. Então, talvez a gente veja, né? Ele não queria muito estar aqui para ver ainda. Sim. Por É, enquanto, ó, e outra coisa, por enquanto a gente tem muito contato com os seres de outros planetas, em trabalhos de cura, tá? Se você quiser detalhar um pouquinho melhor a experiência que você teve, fica à vontade. Se não quiser, tudo bem. Mas muita gente também trabalhando projeção astral. Você falou, né? A pessoa está fazendo curso de acturiano, pleidiano. Não tem nada de mal fazer os cursos dos acturianos, dos pleidianos. A questão é qual é o seu propósito com isso. É contactar um ser, mas com qual intenção? Qual é a sua intenção? Cuidado que a intenção de lá para cá também tem que ser avaliada, né? Então, muita gente também estudando projeção astral, que são as saídas para fora do corpo. Eu espero também ter a oportunidade de trazer uma pessoa especializada em projeção astral para fazer uma live com a gente, para a gente conversar sobre essa temática que é tão importante, porque grandes trabalhos acontecem, as pessoas visitam outros planetas, visitam luas, né? E tem relatos até da projeção astral falando sobre visitas nas luas de Júpiter, na própria lua aqui que orbita o nosso planeta, em Marte, em outros planetas. Se eu não me engano, tem um livro do Chico Xavier, acho que foi da mãe dele, relatando sobre a vivência dela em Marte. Lógico que numa outra dimensão. Então, assim, é uma coisa que para a gente ainda é nebulosa e confusa, mas que uma bela hora deixará de ser. Alguém, ó, a Lu escreveu assim: após Plutão tem muita coisa. É isso aí. Não termina. A galáxia termina ali. Ali é o início do que vem depois, né? O fim é o sim. início. Marte tem uma população bem grande, né? E obviamente que não é uma população de seres na terceira dimensão, como nós estamos acostumados, né? Mas é bem populoso. Existe, inclusive, na Lua, você falou da Lua, é bem interessante. Existe uma base dos guardiões na Lua, né? Os guardiões planetários, né? São seres extremamente capacitados, né? Que tomam conta do nosso planeta, que estão abaixo ali, seguindo as ordens do Cristo, né? São guardiões planetários, são guardiões muito evoluídos, vamos botar assim, seres muito evoluídos, né? Tem uma base deles na Lua, que seres que saem daqui, vão para essa base, para de lá então serem transmigrados para outros orbes. Então, assim, são assuntos
muito extensos, mas que para a maioria das pessoas ainda realmente é um tabu até, né? As pessoas não acreditam, acho que a gente está ficando doido, que a gente está ficando louco. Ó, a própria civilização egípcia, e por isso eu trouxe também essa pirâmide, né? Não quero te cortar, Aline, pode falar. Só para não esquecer. É, e não, é isso, né? Assim, para a maioria das pessoas isso é um assunto muito estranho e as pessoas não acreditam, né? Porque, como você falou, eu acho que realmente muita pretensão nossa falar que só existe vida aqui, né? Com um universo gigante, uma galáxia com não sei quantos bilhões de sóis, com não sei quantos bilhões de planetas e outras galáxias, né? Não existe só a nossa galáxia, não existe só a Via Láctea, né? Então, são os multiversos, realmente. A própria civilização egípcia, né, é tida em algumas literaturas como uma civilização que também veio degregada de outro orbe, mas que teve a oportunidade, o benefício de utilizar de conhecimentos também da matemática, da física e muitos conhecimentos também psíquicos, né? Desenvolver muitas habilidades psíquicas que não eram naturais dos seres contemporâneos daquele povo, faziam contatos sim, sabiam da existência, faziam também contato com seres de extrafísicos, né? E a gente tem aí as pirâmides, que são até hoje um grande mistério para a humanidade. Então, assim, pessoal, existem muitos mistérios que a gente não conseguiu explicar até hoje. Então, vale pelo menos nos dar o benefício da dúvida. Será que existe? Será que, olha, eu tenho certeza. Aline, eu nunca tive assim uma experiência de me lembrar, né, de seres extraterrestres com muita profundidade ou de forma muito específica. Mas teve 2 vezes que eu me lembro que eu fiz um trabalho energético, né? E nesse trabalho energético, eu estava muito mal, fiz esse trabalho energético, foi até uma pessoa que eu gosto muito que fez esse trabalho para mim. E à noite, eu me lembro de seres, assim, bem diferentes, né? Porque nem sempre as formas são essa forma adâmica, essa forma humana que a gente conhece. E eles pareciam meio que lulas, tinham uns tentáculos, umas coisas assim, mas eles eram muito bondosos, eles estavam ali para me ajudar e eles emanavam muita energia. Eu sei que eu fiquei muito bem e eu atribuí a experiência, né, durante o sono com esses seres ao trabalho energético que eu tinha feito e atribuí também que aqueles seres faziam parte da equipe de cura que ajudava aquela terapeuta que me ajudou. Eu fiquei meio assustada assim, mas depois eu compreendi porque me fez muito bem. Então, ainda que num primeiro momento a gente se assuste com alguma forma diferenciada que a gente não espera, muito mais. A cigana sempre me falou isso. Muito mais importante do que a forma é o conteúdo, né? O sentimento que aqueles seres emanavam e a energia era de eu tô aqui para te ajudar. Veja como você está se sentindo melhor agora. Fica calma, sabe? Então, eu fui Sim. sentindo aquilo e consegui internalizar aquela vivência de forma bem positiva. E, assim, durante o sono, né, em momentos aí de desdobramento do sono, algumas vezes também já me vi flutuando no ar, vendo espaçonaves. Eu nunca tive a experiência de rememorar, né? Eu nunca lembrei de acordar e lembrar de eu estar dentro da nave. Mas já tive algumas vezes a experiência de eu estar no ar, né? Volitando do desdobramento do sono e ver as imagens do disco voador. Interessante é que eu não sou assim tão... Não sou... Aconteceram em momentos que eu estava completamente assim, desconectada desse tema, né? Que às vezes a gente pode pensar, você ficou vendo muito filme, ficou lendo muito livro, ficou assistindo muita palestra sobre isso, aí é natural a sua mente, né, trazer uma imagem assim, mas não foi. Então, assim, fico muito grata porque eu acho que eu tô colando com o ZT bonzinho. Só estou me trazendo benefícios. Assim, eu já tive algumas experiências, porque eu trabalho com registro acástico, né? Então, quando a gente trabalha com, a gente entra no Akasha, isso aí pode ser até um tema para outra live, porque é um tema mais longo, E né? interessantíssimo, né?
É, e eu já adentrando, né, o espaço acástico, adentrando o registro acástico de algumas pessoas, inclusive o meu, eu tive contato, sim, com os seres de outros planetas, fazendo cura, né, eles, obviamente, né, a gente estava participando, mas eles estavam fazendo cura. Então, eu tenho plena consciência, né, de que, obviamente, eles existem. Agora, essa questão do desdobramento que você citou é até interessante a gente falar, porque hoje em dia muitas pessoas querem fazer desdobramento consciente de qualquer forma, né? Estudam sobre o desdobramento e querem desdobrar. Mas eu até deixo um alerta, um cuidado. Porque o nosso astral, hoje, né? Hoje que eu falo nessa época em que nós estamos, ele está tão denso, está tão pesado, com seres, né, de baixo padrão vibratório, seres negativos, que até para fazer desdobramento consciente a gente precisa tomar cuidado. Porque ao fazer o desdobramento consciente, nós podemos dar de cara com esses seres. E podemos ser, não vou dizer sequestrados, propriamente dito, mas a gente pode sofrer bastante ao dar de cara com esses seres. Não é porque a gente desdobrou que a gente vai desdobrar para lugares, para orbes superiores e lugares de luz, tá? Não é assim que funciona. A gente desdobra e a gente pode sim dar de cara com seres que não são legais. Então, ao fazer o desdobramento consciente, a gente precisa tomar cuidado. Na verdade, a gente nem está indicando, nem indica durante esse momento em que estamos vivendo, ficar se desdobrando, né, à toa, Aí, que não tem um propósito, explica né? um pouquinho, então, pra gente, o que que é o desdobramento consciente? Como que você entende? O que que seja o desdobramento consciente? Que o desdobramento tem o consciente e o inconsciente. O inconsciente seria o natural do sono, é isso? O desdobramento inconsciente, desdobrar, na verdade, é você conseguir soltar o seu corpo astral, né, do seu corpo físico. E isso é um movimento natural de todo ser humano. Todo mundo faz o desdobramento quando dorme, tá? O corpo físico está na cama, deitadinho, descansando, e o nosso corpo astral está em algum lugar, né? E nós vamos para aquele lugar aonde a gente frequencia. Tá? Então, se eu vou dormir, por exemplo, numa frequência ruim, se eu vou dormir brigado, chateado, com muita angústia, com muita raiva, com muita mágoa, eu vou desdobrar e vou para qual lugar? Para lugares na mesma frequência, né? Então, só que na maioria das vezes nós não lembramos. Isso é o comum, né? A gente não lembrar. Só que aí quando eu volto, eu acordo com aquela sensação péssima de que eu não descansei, de que eu não dormi, de que eu só tive pesadelo, né? Aquela sensação de que eu tô sugada, de que eu tô sem energia. Por que isso? Exatamente porque ao desdobrar, quando você dormiu, você foi para lugares que não tinham uma frequência legal, que não tinham seres numa frequência legal. Mas esse Inclusive, é o desdobramento inconsciente e o o consciente é o que inconsciente. exatamente? O consciente é um movimento que nem todo mundo consegue fazer naturalmente. Você pode treinar, pode fazer por treinamento, você desdobrar, que é ao descansar o corpo físico, você conseguir soltar o corpo astral e lembrar de tudo que você vivenciou. Tá? Só que ao lembrar de tudo, você vai a mesma coisa, você vai frequenciar com quais seres. Qual é o seu propósito ao desdobrar? Eu quero desdobrar só para ir ali na casa do vizinho fofocar e voltar? Ou eu quero desdobrar para trabalhar em algum lugar, em alguma colônia espiritual? Mas, de certa forma, você sempre precisa estar amparado por guardiões pessoais, ou por seres guias, mestres, entidades que te protegem. Porque ao desdobrar, nós ficamos vulneráveis. E, inclusive, deixamos o nosso corpo físico vulnerável. Tá? Então, não quem consegue fazer o desdobramento consciente sabe que a gente pode desdobrar e dar de cara com seres que
porque eles andam em Daí a bando. importância, né? A importância de fazer uma prece, se você vai fazer um trabalho dessa natureza, que você vai desdobrar conscientemente para algum tipo de tratamento, para auxiliar alguém, para alguma técnica terapêutica, fazer todo o passo a passo correto, né? De preparação, que é muito importante, conexão com os mentores, saber muito bem o propósito daquilo que você está fazendo, para não cair Sim. nessas pegadinhas aí da vida. Ó, na apometria, por exemplo, que é uma técnica espiritual é, de corte de laços espirituais, de corte de laços energéticos, né? É uma desobsessão, a apometria é uma desobsessão, só que não tem cunho religioso, né? É uma técnica espiritual que foi desenvolvida por um médico chamado José Lacerda. Na apometria, nós fazemos o desdobramento, né, da pessoa que está sendo tratada e de toda a equipe que está ajudando. Né? Muitos médiums, muitos trabalhadores têm o desdobramento consciente, então a gente desdobra e o médium vai lá, encaminha aquele espírito, ou vai lá no hospital, vai lá junto com os guias, com os guardiões, para tirar aquele espírito que está lá no umbral, para resgatar aquele espírito, encaminhar para hospitais astrais, para colônias espirituais. Mas tudo sempre muito pautado nos guias, nos guardiões, né? Em quem realmente pode nos proteger. Porque senão a gente fica vulnerável. Eu estou adorando esta nossa live, já está chegando no fim, pessoal. Olha que noite maravilhosa. Olha quantos conhecimentos, né, diferentes que a gente está trazendo aqui para vocês. Se vocês gostaram do tema, teve algumas pessoas que botaram relatos, né? Teve uma irmã nossa aqui, mística holística integrativa, a Inês. Ela falou que não conhece bem do tema. Uma certa noite dormindo, ela sentiu uma picada, como se tivesse sido introduzido algo nela. Uma amiga explicou que poderia ter sido um chip e ela diz que foi marcada, que ela sente até hoje algo dentro. E a gente, se procurar pesquisar, esses relatos são bem comuns, né? São bastante comuns. A Lu também, Lumora Astrologia, colocou aqui que desdobramento eu só fazia quando trabalhava com apometria, que é o que a Aline também falou aí um pouquinho pra gente, que é uma das possibilidades do trabalho dentro da apometria. Pessoal gostando muito, gente. Quero agradecer a Aline. Muito obrigada, Aline. Quero Eu que que você fale de agradeço. novo o seu perfil para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, fazer um tratamento na mesa quantiônica, uma sessão de apometria, de leitura dos registros acásticos, que é algo assim que a gente vai marcar uma outra live só para falar sobre isso, porque eu acho um tema assim muito contemporâneo, muito importante e que muita gente ainda desconhece. Não, eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer a oportunidade de poder, né, falar um pouquinho de nada do que a gente sabe muito pouco diante da imensidão, né, de tudo que existe, do universo. Mas a gente continua sempre em aprendizado, a gente está sempre estudando, sempre trazendo um pouco de conhecimento, sabedoria. Eu acho que, assim, eu sempre costumo falar que o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, eu deixo aqui sempre que a gente precisa, sim, estudar. Quem estuda mais não é melhor do que quem estuda menos, né? Na verdade, nós não temos melhor nem pior, isso não existe. Mas o conhecimento, ele é importante, né? Abre portas. Conhecimento abre portas e abre o nosso mundo, né? Então, leiam, procurem, busquem, não aceitem as verdades que falam para vocês. Tudo que a gente falou aqui hoje, que eu conversei com vocês, que a Michelle conversou com vocês, procurem, né? Busquem nos livros. Será que isso que ela falou é verdade? Gostei desse assunto, vou buscar mais. E é assim que o nosso conhecimento ele é feito, através de busca, através de livros, através de autores. Ah, não gostei desse autor, procura outro, né? Nunca se deem por satisfeitos. E é assim que a gente vai montando o nosso conhecimento. Quem quiser me segue lá aqui no Instagram, que é o @vivências da alma. Como eu falei para vocês antes, eu trabalho com terapia quantiônica. A terapia quantiônica é um tratamento, né? Ela não é uma sessão única, é um tratamento de 3 meses, mas é um tratamento à base de apometria,
Eu não faço apometria uma sessão única, tá? A apometria está está contido dentro desse tratamento, que é um protocolo a ser seguido, mas é um tratamento profundo, é um tratamento bem legal, que ajuda bastante muitos assuntos da vida. E a leitura dos registros acásticos é outra técnica, né? Quem tiver interesse, procura lá, me chama no direct. Tem um link também na bio com o meu WhatsApp. Quem quiser, procura lá e me chama que a gente bate um papo, tá bom? Gratidão, querida Aline. Muito obrigada. Pessoal, ó, as esferas, né? Eu mostrei para vocês aqui, ó, já que a gente está falando desse tema aí do despertar da consciência e da Terra da Nova Era, muito do nosso psiquismo também está sendo desenvolvido, né? Das nossas capacidades, algumas capacidades inerentes do ser humano, como a telepatia, como a clarividência, como as saídas do corpo, que é o desdobramento. Mas a gente também pode ampliar um pouco mais. Tem alguns exercícios que a gente faz usando essas bolas de cristal, o cristal ele tem esse poder de entrar em contato com o nosso psiquismo, de trabalhar o nosso psiquismo. As esferas, elas fazem isso como ninguém. Não à toa tem a história da vidente que via o futuro na bola de cristal. Então, assim, quem quiser conhecer mais sobre cristais, quem quiser comprar cristais aqui no espaço de Mistura de Luz, aqui na Barra, a gente está vendendo. Tem peças lindíssimas. Eu trouxe algumas aqui porque muita gente não sabe. Chegou a Mica Estrela, que a Aline gosta muito, né? Adoro, acho A linda. Mica Estrela Dourada. Cada peça que faz uma conexão, assim, linda, né? Uma das coisas da criação, ontem eu estava, só para a gente finalizar aqui, uma das coisas da criação, estava lendo o Caminhos da Luz, fala um pouco sobre a Gênese, sobre a criação do planeta. E um dos comandos das ordens que Deus deu para os espíritos que estavam construindo o planeta foi a beleza, né? A beleza em todos os reinos. Então, poxa, os cristais para mim são a joia do reino mineral, né? É cada beleza e a gente trabalha com essas maravilhas assim, coração de água marinha, coração de quartzo rosa. E a pedra E os filosofal. cristais, Essa aqui eu Michele? apelidei de pedra filosofal. Também tá venda, tá, gente? Se não venderem, sabe que eu vou ficar para mim. A Patrícia Ela já fica tá no sabendo. brão. E os cristais, Michele, lembrando que como tudo no universo tem uma função, né? Os cristais, eles também nos ajudam ajudam na nossa conexão com o espiritual, na nossa Sem conexão dúvida. com os seres superiores, né? Então, quem gosta de cristais, faz uma busca, um apanhado sobre quais cristais usar, como usar. A Michelle também oferece curso de cristais, né? Curso de É cristais. muito legal. E a gente envia para todo o Brasil também, para quem quiser. Passa lá, pessoal, vê a agenda de cursos do Espaço Mistura de Luz, tanto cursos presenciais como online. Promoções bacanas de Black Friday para todo mundo poder fazer, para todo mundo poder se instruir, para todo mundo poder crescer em conhecimento, que é isso que a Aline falou. Nosso universo é do tamanho do nosso conhecimento. À medida que nosso conhecimento se expande, o nosso conhecimento também se expande. A gente precisa estar preparado para poder compreender certas respostas, não só do universo, da nossa vida, do nosso íntimo, de forma bem ampla. Bom? Aline, gratidão. Beijo. Obrigada, minha querida Obrigada, amiga. gente. Obrigada quem estava aqui acompanhando, quem não pôde acompanhar, mas vai acompanhar Vai depois. ficar gravada a Gratidão. live, quem perdeu o início, vai ficar gravada, daqui a pouquinho está disponível. Volta lá e acompanha com a gente. Beijo para todo mundo. Eu vi muitos Beijo. alunos, consulentes, ó, Glauco, Regiane. Eu vi também Juliana Ercovitz, Paty Cigana, galera que está sempre aqui com a gente. Um beijo do fundo do meu coração. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que Tchau, vem. tchau. Beijo.